Eu sou a Maria Fernanda, cirurgiã dentista, da Comissão de Educação Permanente e Continuada do CRO Rio de Janeiro. Eu estou representando o presidente, o doutor Altair Andrade, e, como de costume, eu vou passar alguns recados. Então, faltam 2 dias, né, para a nossa bateria de Olimpíadas da odontologia, e com a vitória, na última quinta-feira, com a vitória da equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi na primeira etapa, e da Unifoa, no segundo game, na última quinta-feira, cresce a expectativa sobre a qual a faculdade vai levar a vitória no 3º dia de provas, que vai acontecer agora nessa quinta-feira, não percam. Então, nessa quinta-feira, a partir das 19 horas, as equipes da terceira chave estarão apostando seus conhecimentos sobre odontologia, estejam todos bem preparados, para conquistar o lugar no pódio das 4 primeiras colocadas nesse certame. Ok? A terceira bateria vem com as seguintes faculdades: Uniflu, de Campos, dos Goitacazes, Universidade Estácio de Sá, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Lembrando que as faculdades de fora do Rio de Janeiro, nós estamos custeando o transporte e a hospedagem, através dos nossos patrocinadores, que aproveito para agradecer em nome de toda a diretoria, e são eles: a CavoCare, a Gabriela, Colgate, o Leandro, FGM, a Ana Lúcia, DFL, a Renata, a Conexão, João Viano, e a Cremer, Jonatas. Obrigado a todos os patrocinadores. Os próximos professores para os nossos cursos online serão a doutora Inger Tunas, Rafael Correia, Silvio de Moraes, Fernando Almeida, Roberto Gomes, Fernando Paixão e, por último, Jonathan Ribeiro. O nosso curso online tem o prazer de trazer o nosso gestor setorial do CRO-RJ e advogado, o doutor Ricardo Piterê de Paula Gonçalves, tá? E vai trazer o tema, que é responsabilidade civil odontológica à luz da jurisprudência atual. Então, doutor Ricardo, boa noite, um bom curso, passo a palavra. Obrigado. Uma boa noite a todos. Agradeço o convite feito pelo CRO do Rio de Janeiro, em nome do nosso querido doutor Altair Dantas, nosso presidente, que, aliás, é um grande entusiasta da educação continuada. Então, realmente é um prazer estar aqui hoje, nesta noite, compartilhando aqui com vocês um pouco desse tema, que é um tema já conhecido de muitos, e que, na realidade, hoje, o nosso propósito é, dentro de um contexto de 1h30, apresentar e revisitar determinados conceitos e institutos da responsabilidade civil odontológica à luz da jurisprudência mais atual. Evidentemente que nós aqui não pretendemos esgotar esse assunto, que é tão vasto, em 1h30. Porém, o que é mais relevante, e aqui é o que a gente se propõe a fazer hoje, é justamente através da análise de julgados, de decisões judiciais recentes, decisões judiciais prolatadas nos últimos 2, 3 anos, apresentar o que é a responsabilidade civil, apresentar seus elementos, apresentar determinadas distinções entre aquilo que se chama responsabilidade subjetiva da objetiva, identificar, à luz da casuística, o que significa obrigação meio, obrigação resultado dentro da odontologia e, principalmente, identificar quais seriam algumas possibilidades de prevenção que cada um de vocês, ora cirurgião dentista, poderá vir a adotar ao longo da sua vida profissional, para fins de evitar ações judiciais dessa natureza. Portanto, e aqui já iniciando, evidentemente, a nossa palestra, nós vamos
iniciar justamente antes de abordarmos o tema propriamente dito, nós vamos tocar em dois aspectos que, a meu ver, são muito caros e muito importantes para serem observados antes de adentrarmos no tema propriamente dito, que é a responsabilidade civil. E o primeiro deles é a relação entre o cirurgião dentista e o paciente. A relação jurídica estabelecida entre o cirurgião dentista e o paciente é uma relação jurídica que a toda evidência, ela é diferente de todas as demais relações jurídicas contratuais que você, evidentemente, conhece. Por exemplo, a relação jurídica que você empreende com o seu banco ao tomar um empréstimo é muito diferente da relação que você tem com o seu paciente. A relação que você tem ao, por exemplo, celebrar um contrato de locação é muito diferente da relação que você tem com o seu paciente. Aliás, por que a relação entre o cirurgião dentista e o paciente ela é tão diferente assim? Ela é tão diferente por alguns aspectos, mas o principal deles, nós vamos aqui enxergar até à luz desse artigo escrito pela doutora Adriana Caldas, intitulado A Relação dos Profissionais da Área da Saúde, onde basicamente ela diz o seguinte, que a relação jurídica que se estabelece entre os profissionais da área da saúde e paciente, mais do que patrimonial, é uma relação que objetiva um valor existencial e, por isso, tem como objetivo maior o comprometimento para com a saúde, o bem-estar e a dignidade do paciente. Eu até fiz questão de destacar e grifar em amarelo o termo metajurídico, que é um termo que eu gosto muito para exemplificar a relação entre o cirurgião dentista e o seu paciente. Porque, como ela muito bem ilustrou, a relação ela vai muito além do aspecto patrimonial. E tanto vai além que o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que está previsto na Constituição Federal, ele vai ser o fundamento maior desta relação. E por que nós aqui estamos enfatizando tanto que esta relação que você, cirurgião dentista, tem com o seu paciente é diferente das demais relações jurídicas estabelecidas com qualquer outra pessoa? É porque, justamente, quando nós vamos analisar as decisões judiciais elas vão ter como destaque justamente esse aspecto metajurídico de proteção de bens jurídicos que são altamente significativos para a gente. Basicamente dois, que seria a vida e a saúde. Portanto, e isso aqui que fique muito bem claro, ao longo da análise e da leitura de vários casos que nós vamos aqui, ora, nos deter ao longo dessa palestra, vocês vão ter a condição de observar que, muitas vezes, os magistrados eles destacarão esse aspecto da importância da relação jurídica estabelecida com o seu paciente. Em seguida, e aí levando ainda em consideração, é claro, esse aspecto e esse viés dessa relação tão importante estabelecida com o seu paciente, é que nós vamos nos deparar com dois aspectos que são temas extremamente relevantes hoje, temas que estão em discussão tanto no mundo jurídico como também no mundo político, que seria o acesso à justiça e a judicialização. São dois assuntos extremamente vastos, que nós aqui não vamos, evidentemente, ter como nos aprofundar, mas que vocês vão observar que, por conta desses dois temas, o alto índice de profissionais sendo demandados, tendo como temática a responsabilidade civil, só vem crescendo. Por exemplo, Anuário da Justiça 2019, do Conselho Nacional de Justiça, ele nos mostra o seguinte, que o número de demandas judiciais relativas à saúde aumentou 130% entre 2018 e 2017, enquanto o número total de processos judiciais cresceu 50%.
Em média, cada grupo de 100 mil habitantes, 11.796 ingressaram com uma ação judicial no ano de 2018. O fenômeno do acesso à justiça é um fenômeno que ele pode ser observado com muito mais destaque a partir de 1988, com a Constituição Federal. E vários instrumentos e vários institutos foram criados desde então para fins de fomentar o acesso do cidadão ao Poder Judiciário, ou seja, à justiça. Alguns exemplos nós poderíamos aqui citar, como a própria criação do Código de Defesa do Consumidor, em 1990. Poderíamos citar também a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, em 1995. Poderíamos também citar a Lei 9.656, que criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar e regulou a saúde suplementar. Então, há vários institutos, há vários instrumentos que foram criados com o objetivo de permitir o acesso do cidadão ao Poder Judiciário. Então, desde então, o acesso à justiça, evidentemente, ele vem crescendo. E, por outro lado, nós também estamos enfrentando um fenômeno que não é exclusivo do Brasil, que é a chamada judicialização. O que seria a judicialização? A judicialização seria, literalmente, o cidadão buscar o judiciário e, ao judicializar todo e qualquer tipo de relação jurídica que ele, de uma forma ou de outra, entenda e julgue que o seu direito ali venha ou tenha sido lesado. Esse fenômeno, por exemplo, da judicialização no caso da saúde, ficou bem conhecido, agora recentemente, com o icônico caso da fosfoetanolamina, conhecida também como a pílula do câncer. Para nós termos só uma ideia, num período de 8 meses, a USP ela recebeu cerca de 13 mil liminares. Ou seja, o fenômeno da judicialização é algo latente e, portanto, é algo muito... O acesso à justiça hoje está facilitado, e isso, na prática, significa dizer que no trato que você, cirurgião dentista, tem com o seu paciente, você, obviamente, está mais suscetível a uma ação judicial do que outrora. E isso, os números vão refletir. Apenas para que nós tenhamos aqui uma ideia da grandiosidade do Poder Judiciário hoje, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e só o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ele tem uma despesa hoje total, por ano, de 4 bilhões e 300 milhões de reais por ano. Só de casos pendentes de julgamento, nós temos quase 11 milhões. E hoje nós temos quase 900 magistrados para fazer frente a esse estoque de quase 11 milhões de casos pendentes de julgamento. Isso mostra um pouco o reflexo de como anda o judiciário carioca. E aqui, como nós estamos aqui, ora, colocando, o fenômeno do crescimento das ações judiciais, que tem como pano de fundo o tema da responsabilidade civil. Aqui são matérias, tanto no Estadão como na BBC, matérias de 2016, 2018, tratando do erro médico como sendo, evidentemente, o ícone mais representativo da responsabilidade civil odontológica. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, hoje nós temos, no Brasil, em andamento, 107 mil ações judiciais tratando de erro médico. O Conselho Nacional de Justiça, nesse estudo, ele não diferencia o erro médico do odontológico. Portanto, dentro dessa rúbrica, nós vamos encontrar o erro odontológico. Esse número, a toda evidência, ele só cresce. E cresce justamente por conta desses dois aspectos que trabalhamos, que seria o acesso à justiça de um lado e a judicialização do outro. E aí, bom, mas afinal de contas,
o que é efetivamente a responsabilidade civil? O que vem a ser, de forma bem simplória e se afastando um pouco do juridiquês, o que vem a ser responsabilidade civil? Responsabilidade civil, em curtas palavras, nós poderíamos conceituá-la como sendo o dever de indenizar alguém que foi lesado. Ou seja, nas palavras de um jurista chamado Carlos Roberto Gonçalves, ele coloca aqui: responsabilidade exprime uma ideia de restauração, de equilíbrio, de contraprestação, de reparação de dano. Então, a ideia é simples. A ideia de que aquele que, de uma forma ou de outra, causar dano a alguém, ele deve, sim, indenizar esse alguém e reparar todos os danos que aquela pessoa eventualmente suportou. Evidentemente que, além do aspecto moral, o dever de indenizar ele está fundamentado na norma, fundamentado no ordenamento jurídico, fundamentado na lei. E nós vamos enxergar a fundamentação básica que nos interessa aqui no campo da odontologia é justamente esta, que nós vamos encontrar tanto no Código Civil como no Código de Defesa do Consumidor. No Código Civil, no artigo 186, nós vamos encontrar a regra áurea da responsabilidade civil. Esta é a regra geral. Esta é aquele artigo que todo estudante de direito, quando aprende responsabilidade civil, ele obrigatoriamente ele tem que conhecer. Que diz o seguinte: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, vejam que o conceito da lei, da norma, ele é muito expresso, ele é muito claro. Se você causa dano a outrem, você comete um ato ilícito. E aí o artigo 927, que é o artigo que inicia o capítulo da responsabilidade civil no Código Civil, ele vai dizer o seguinte: que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Bom, aqui está a regra geral. Aí, o Código de Defesa do Consumidor, que é uma norma específica, que é uma norma protetiva, que é uma norma focada dentro de um nicho do direito, vai dizer no artigo 14, basicamente o seguinte: que o fornecedor de serviços, e aqui se inclui o cirurgião dentista, ele responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores. E aí, no parágrafo 4º, que é o que nos interessa, que é o que, de fato, você deve guardar, você, cirurgião dentista, que é aquele artigo, aquele dispositivo que vai dizer o seguinte: que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Gravem isso. É aqui que está, de fato, o cerne de toda a responsabilidade civil que você, cirurgião dentista, vai se deparar ao longo da sua profissão. E aí vamos agora começar a ver alguns casos. Vamos agora começar a nos deparar com uma casuística. Por exemplo, esse julgado é um julgado recente, um julgado deste mês de setembro, dia 4 de setembro de 2019, do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, onde o magistrado, o desembargador Luiz Henrique, ele deixa claro o seguinte: que a responsabilidade civil dos profissionais liberais, especificamente o profissional dentista, é de natureza o quê? Subjetiva, nos moldes do artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que a gente acabou de ler. Devendo a parte autora provar, além do dano, o nexo de causalidade e a conduta falha do profissional, demonstrando que este agiu com culpa. Esse caso aqui vai mostrar o seguinte: esse caso ele foi o autor, paciente, ele entrou com uma ação contra o profissional
e ele alegou a extração indevida do dente molar. O laudo pericial produzido durante a primeira instância, né, durante o processo, atestou de maneira clara que o profissional, ou seja, que o cirurgião dentista, ele aplicou o tratamento adequado ao paciente. Eis que a extração do dente molar 46 se fazia necessário. Então, o laudo pericial, produzido ao longo do processo, confirmou que a conduta do profissional foi uma conduta correta, a conduta acertada. Daí, então, porque, tanto na primeira instância, como também na segunda instância, foi negada a pretensão daquele paciente. Ou seja, não foi configurado o erro odontológico. E deste julgado, a gente enxerga já alguns elementos desta responsabilidade civil. Porque aqui o magistrado ele já fala em existência de dano, existência de uma conduta culposa e um nexo de causalidade entre a conduta culposa e o dano. Então, a premissa que nós temos que, evidentemente, guardar quando nós falamos em responsabilidade civil do cirurgião dentista, no exercício da sua atividade, é que ela é subjetiva. E ela é subjetiva porque é necessário provar culpa. É necessário provar culpa ou dolo na conduta do profissional. E aí nós vamos caminhar, então, para identificar, à luz da jurisprudência, como eu disse no início, os elementos dessa responsabilidade. Então, aqui nós estamos diante de mais um caso que foi julgado em novembro, 8 de novembro de 2018, também pelo Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro, onde trata-se de uma ação indenizatória, onde o profissional, ou melhor, o paciente, ele ingressou com uma ação alegando que a prótese dentária dele estava defeituosa. O laudo pericial foi conclusivo, só que no sentido de que realmente a prótese ela estava com defeito, ela não estava adequada, e por consequência, evidentemente, foi apurada a responsabilidade do cirurgião dentista. Então vejam que o próprio magistrado, ele no seu acórdão, ele diz o seguinte, que houve uma falha na prestação do serviço, houve uma imperícia e a responsabilidade do réu, no caso do cirurgião dentista, ela deve ser aferida como? De forma subjetiva, sendo imprescindível para a responsabilização do profissional liberal a demonstração da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Esses são os elementos que vão permear a responsabilidade civil do cirurgião dentista. É isso que, numa ação judicial, que eventualmente um paciente venha a deflagrar contra você, cirurgião dentista, é isso daqui que a rigor, ele terá que provar minimamente contra você. Ou seja, ele vai ter que provar que há uma conduta, e essa conduta ela pode ser uma ação ou omissão praticada por você, cirurgião dentista. Ele vai ter que provar que há um nexo causal entre a conduta e o dano. Ele vai ter que provar a existência do dano. Esse dano ele pode ser material, pode ser moral, ou pode ser estético. E ele vai ter que provar que aquela conduta ela está literalmente revestida por culpa. Ou seja, a conduta foi culposa na medida em que a conduta foi negligente, foi imprudente ou foi imperita. Esses são os elementos que compõem, repito, a responsabilidade civil do cirurgião dentista. E podemos observar, quando a gente fala em culpa, mas o que é negligência, o que é imprudência, o que é imperícia? São conceitos, a rigor, bem singelos. Negligência é quando você, cirurgião dentista, conhece a prática, conhece exatamente a boa prática e não o faz, deixa de fazer.
A imprudência é quando você conhece a boa prática e você, por alguma razão, você a pratica, mas de maneira atabalhoada, de maneira displicente. Você foi imprudente. E a imperícia? A imperícia é quando você não conhece a boa técnica, quando você não conhece e não domina aquela boa prática. Portanto, estes são os elementos que, numa ação judicial, o magistrado ele vai sempre procurar identificar para fins de apurar se houve ou não a responsabilidade do cirurgião dentista. Esse caso aqui é um caso bem interessante. É um caso que foi julgado também recentemente, em março de 2019. Foi julgado pelo Dr. Mário Assis Gonçalves, aqui no Rio de Janeiro. E conta basicamente o seguinte: o paciente, ela foi extrair um dente ciso, e ela foi, curiosamente, ela foi extrair esse dente ciso no dia 25 de dezembro de 2014, ou seja, no dia de Natal. E foi realizada, então, uma cirurgia, onde o primeiro réu, são dois réus, são dois cirurgiões dentistas, o primeiro e o segundo. O primeiro foi auxiliado pelo segundo. E a paciente, ela alega judicialmente que, em fevereiro de 2015, portanto, passados mais de 2 meses, ela identificou uma fratura na mandíbula. E aí ela alega que a fratura na mandíbula decorreu por culpa do cirurgião dentista, que havia feito um esforço adicional para poder retirar o dente ciso. Curiosamente, o cirurgião dentista conseguiu provar nos autos que ela, no dia 31 de dezembro, ou seja, no Ano Novo, ela foi a um churrasco. E ela não observou, ao que tudo indica, as orientações do pós-operatório, onde, então, provavelmente, aquela fratura decorreu por culpa exclusiva dela própria, que não observou a prescrição e as orientações do pós-operatório. E aí, aqui, então, o juiz, o desembargador, ele vai caminhar no seguinte sentido: que o tratamento odontológico, ele evidentemente constitui uma prestação de serviço, e uma prestação de serviço submetida à legislação consumerista. Então, nós não temos dúvidas que a relação jurídica estabelecida entre o paciente e o cirurgião dentista é uma relação de consumo, e, portanto, o Código de Defesa do Consumidor ele incide nesta relação. Em seguida, o desembargador ele vai destacar que a legislação consumerista e o Código Civil eles limitam a afirmar que a apuração da responsabilidade do profissional liberal como dentista continua a ser feito de acordo com o sistema tradicional, que é o sistema baseado na culpa, e disso decorre que, para imputar responsabilidade ao cirurgião dentista, não basta apenas demonstrar o dano, não basta apenas falar que a mandíbula está fraturada. É necessário também que, além disso, você comprove que aquele resultado lesivo decorreu de uma conduta culposa do cirurgião dentista. E que aquela conduta culposa foi uma negligência, ou foi uma imperícia, ou foi uma imprudência. E, neste caso, como o próprio magistrado colocou, não há nos autos qualquer evidência de que os réus tenham agido com negligência, imprudência ou imperícia no tratamento da autora. Tampouco prova de que a fratura da mandíbula ocorreu durante o procedimento. Nesse diapasão, caberia à autora minimamente comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o que ela não o fez. Logo, esta ação ela foi julgada improcedente na primeira instância e foi mantida a improcedência na segunda. Aqui nós temos mais um julgado de agosto de 2018, onde, mais uma vez, fica evidente que a responsabilidade do cirurgião dentista ela é subjetiva. E ela só é configurada
quando esses elementos que nós aqui destacamos estão presentes. Ou seja, a vítima, no caso o paciente, tem que provar a autoria, né, a conduta do cirurgião dentista, provar a conduta culposa, a culpabilidade, o dano e o nexo causal. Para que então surja o quê? O dever de indenizar. É interessante que, neste caso, toda a documentação acostada no processo demonstrou que o dentista réu, ele não foi o responsável pelo tratamento do canal. Em outras palavras, a paciente, ela manejou a ação contra o cirurgião dentista errado, equivocado. Então, a autoria, né, daquela conduta, daquele suposto tratamento de canal que não deu certo, não foi provado. E, uma vez não provada a autoria, né, da conduta, não há que se falar em responsabilidade civil. Tá? Bom, nós estamos falando aqui da responsabilidade subjetiva. E, certamente, vocês já ouviram falar da tal da responsabilidade objetiva. E, exatamente, a responsabilidade objetiva, ela, em que circunstância ela vai ser aplicada no âmbito da cadeia de prestadores de serviços da odontologia. Nós já vimos que a premissa é: o cirurgião dentista, ele só responde de forma subjetiva. Se ele responde de forma subjetiva, isso significa dizer que tem que ser apurada a culpa. E nisso que tem que ser apurada a culpa, é esse elemento que vai distingui-lo da responsabilidade civil objetiva. Bom, nós vamos ver agora, no próximo julgado, estou passando aqui agora, o seguinte: esse é um julgado extraído do Superior Tribunal de Justiça. É um julgado que não é tão recente assim, ele é um julgado de 2011, mas é importante porque ele vai distinguir muito bem os aspectos da responsabilidade civil objetiva. Trocando em miúdos, você, dono, sócio, proprietário, sócio-administrador de uma clínica odontológica, você subloca esse espaço para outros profissionais de outras especialidades ali atuarem. Isso é bem comum na odontologia. Então, em que medida você, sócio-administrador daquela clínica, daquela pessoa jurídica, vai responder por um defeito na prestação do serviço daquele cirurgião dentista para quem você eventualmente sublocou o espaço? Será que há algum risco? Será que não há risco? Como é que a jurisprudência ela vai caminhar e ela vai, então, resolver esses impasses? Bom, em primeiro lugar, nós temos que observar que, quando uma clínica odontológica, ela, por exemplo, ela deixa a sua recepção, por exemplo, molhada, e um paciente que está indo se consultar com o cirurgião, vamos imaginar aqui que você faz implante, a sua especialidade é implantodontia, e você sublocou para um ortodontista. Ele está indo se consultar com o ortodontista, mas ali, na recepção, ele vem, escorrega, cai e fratura algum membro. Evidentemente que a responsabilidade aqui é sua, e ela é apurada de maneira objetiva, ou seja, não se vai discutir se há ou não o elemento da culpa, se houve ou não alguma conduta imprudente, imperita ou negligente de alguém. Basta apenas que aquele paciente prove que, olha, eu entrei na clínica, estava molhado, eu caí porque estava molhado, e, portanto, surge dessa conduta, surge o dever de indenizar. Então, neste caso, a responsabilidade ela é objetiva, sua, enquanto
clínica odontológica. Agora, vamos imaginar ainda, na hipótese desse paciente ter tido algum problema durante o tratamento com aquele ortodontista. Como é que nós vamos, então, resolver esse impasse? Vamos imaginar que ele ajuizou uma ação contra o cirurgião dentista e contra a clínica. A sua responsabilidade, nesse caso, ela não existe, uma vez que aquele profissional ele não tem qualquer vínculo junto a você. O vínculo único e existente ali é uma relação de sublocação. Não há vínculo de subordinação, ou seja, vínculo de emprego, e nem de prestação de serviço para você. Então, nesse caso, a jurisprudência ela vai caminhar no sentido de afastar você do dever de indenizar. O dever de indenizar vai ser só daquele cirurgião dentista que agiu de forma culposa e causou aquele dano àquele paciente. Agora, vamos imaginar algo que também atualmente é bem comum no meio odontológico, que são as franquias odontológicas. As franquias odontológicas têm lá seus profissionais prestando serviço para ela, ora com vínculo de emprego, ora como prestadores de serviço. Se aquele profissional vier de forma culposa a causar algum dano a algum paciente da clínica, evidentemente que aquele paciente, ao entrar com uma ação judicial contra o cirurgião dentista e contra a clínica ela vai responder até objetivamente, mas ela poderá sim ser condenada solidariamente a indenizar aquele paciente. E é isso que nós vamos extrair desse julgado, que é um julgado bem expressivo no âmbito da discussão da responsabilidade civil, aqui no caso dos hospitais, mas o raciocínio é o mesmo para as clínicas odontológicas. Então, as obrigações assumidas pelo hospital, no caso, pelas clínicas, limitada ao fornecimento de recursos materiais e humanos, limita a responsabilidade dela, a responsabilidade objetiva. Então, ela vai responder pelos defeitos decorrentes daquela prestação de serviço. Um exemplo também que poderia nos ocorrer, nesse caso, seria, por exemplo, na clínica odontológica, onde você tem um contrato de sublocação, por alguma razão qualquer, você deixa de pagar a conta de energia, há uma interrupção do fornecimento de energia elétrica, e isso, de uma forma ou de outra, pode impactar em algum tratamento que você estava ali realizando na hora, naquele paciente, trabalhando na hipótese. Nesta hipótese, aquele dano ocasionado àquele paciente decorreu por uma responsabilidade que era sua, no pagamento de uma conta de energia elétrica que era sua. Não tem nada a ver com a perícia do tratamento do próprio cirurgião dentista. Então, a responsabilidade civil ela é objetiva, você não vai discutir culpa nessa hipótese. Agora, quando você vai analisar se aquele profissional ele está ou não vinculado à clínica, aí sim, se ele está vinculado à clínica através de um contrato de trabalho ou de prestação de serviço, aí nós estamos diante de uma responsabilidade subjetiva do cirurgião dentista e objetiva da clínica. Ambos respondem, ambos têm o dever de indenizar. Agora, por outro lado, se o profissional que está lá não tem qualquer vínculo de emprego ou de prestação de serviço com você, na hipótese que nós citamos aqui de uma clínica que poderia ser uma franquia odontológica, então, neste caso, se não tiver nenhum vínculo com você, então não há o que se falar em dever de indenizar. Bom, isso fica claro também em outros julgados, porque normalmente o paciente ele vai manejar a ação contra o cirurgião dentista e contra a clínica, se for uma clínica formalizada e melhor estruturada. Nesse caso, por exemplo, foi um julgado em dezembro de 2018, houve um erro na prestação de serviço odontológico, o tratamento causou dano ao paciente, necessitando de cirurgia para ser reparado. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido do paciente
E aí vem a clínica odontológica, ela tem responsabilidade pelos atos praticados por dentistas a ela vinculados, desde que comprovada a culpa do preposto, ou seja, a culpa do cirurgião dentista. Então, repetindo, se o profissional está vinculado à sua clínica, vinculado através de um contrato de trabalho, ou vinculado através de um contrato de prestação de serviço, a conduta dele pode, sim, gerar responsabilidade objetiva para a sua clínica. Você tem o dever de indenizar. Nesse caso, o laudo pericial foi bem conclusivo, no sentido de que o tratamento realizado pelo profissional subordinado à ré piorou o quadro clínico do paciente, causando uma oclusão de classe 3, que só pode ser reparado por meio de cirurgia. E aí, então, ele condenou a reparar todos os custos do tratamento pré-operatório, pós-operatório e da própria cirurgia. Foi uma decisão bem contundente. Nós temos aqui um outro julgado, também é recente, esse aqui não está com data, mas também é bem recente, onde mostra que um paciente com uma doença periodontal grave ingressa com uma ação e ao final, na primeira instância, foi julgada procedente a pretensão dessa paciente, mas na segunda instância houve a reforma para julgar improcedente os pedidos. Na verdade, foi uma ação manejada contra a clínica odontológica da Universidade Veiga de Almeida, onde a paciente ela manejou também contra o cirurgião dentista. E aqui fica claro, assim, a responsabilidade que só se configura, a responsabilidade da clínica, ela só estava configurada se primeiro ficasse configurada a responsabilidade do cirurgião dentista. Então, primeiro, o juiz ele vai analisar se o cirurgião dentista agiu com culpa. Uma vez provada a responsabilidade do cirurgião dentista, aí sim, surge para a clínica, para a pessoa jurídica, o dever de indenizar de forma objetiva. A responsabilidade do dentista se situa no mesmo plano e sob as mesmas perspectivas da responsabilidade médica, sendo conveniente ressaltar que a regra geral é no sentido de uma obrigação de resultado, pois com frequência o dentista assegura a obtenção do resultado ao cliente, como, por exemplo, intervenção estética. Bom, o caso, tratando especificamente do caso, os profissionais, o laudo pericial apontou que o tratamento instituído pela clínica não contribuiu para o agravamento ou piora do quadro clínico do paciente. Os profissionais diagnosticaram a doença periodontal grave no autor e, desde o início, foi tentado o seu controle. O relato da petição inicial, né, do paciente sugere que ele não é adepto a cuidados preventivos, tudo indicando que deve ter contribuído para que o tratamento não surtisse o resultado esperado. O perito afirma que não houve nexo de causalidade e que os procedimentos realizados nas diversas clínicas do Centro de Saúde da Universidade Veiga de Almeida atenderam às normas técnicas odontológicas predominantes. Então, o caso do autor envolvia situação mais complexa pelos antecedentes de saúde bucal, de modo que não foi possível atribuir nenhum tipo de conduta culposa aos profissionais da instituição. Então, neste julgado, fica muito claro que o paciente entra com uma ação, alegando que o quadro dele, a doença periodontal dele, foi agravada por conta da conduta dos cirurgiões dentistas. Durante a instrução do processo, e todo o processo judicial em que se trata de erro odontológico, obrigatoriamente vai haver um laudo, o momento da produção da prova pericial, e neste momento em que o perito escolhido pelo juízo ele vai produzir o seu laudo pericial respondendo aos quesitos produzidos pelas partes, foi nesse momento, então, que o perito identificou que não havia um dos elementos da responsabilidade civil
subjetiva do cirurgião dentista, que era o nexo de causalidade. Ou seja, o dentista ele fez um tratamento? Fez um tratamento no paciente, mas esse tratamento ele gerou o dano de agravar a doença periodontal dele? Segundo o laudo, não. Ou seja, a conduta do cirurgião dentista não tem correlação com o agravamento da doença periodontal. Portanto, não há nexo de causalidade. Não havendo nexo de causalidade, não havia por que ser julgada procedente a pretensão daquela paciente. E aí, então, a gente já pôde observar, analisando aqui alguns casos, em que nós já vamos identificar aquilo que é uma velha distinção que ainda é muito utilizada, de chamar certas obrigações de meio e certas obrigações de resultado. Ou seja, há obrigações em que o cirurgião dentista, ou há tratamentos que o cirurgião dentista ele empreende, que a jurisprudência vai entender como sendo uma obrigação de meio, e há tratamentos que o cirurgião dentista ele vai realizar que a jurisprudência já vai entender como sendo uma obrigação de resultado. Esta distinção ela vai ter uma relevância que nós vamos ver um pouco mais adiante. E aí nós vamos ver uma distinção muito clara nesse recurso especial, que foi um julgado do Superior Tribunal de Justiça, onde há, de forma muito clara, essa distinção. Assim, nas hipóteses em que o resultado pretendido é eminentemente de caráter estético, diga-se, um paciente sadio que pretenda apenas alterações de forma, a obrigação será de resultado, porque o cirurgião dentista tem, em princípio, controle sobre o resultado. Por outro lado, se o paciente procura os serviços do cirurgião dentista porque sofre de alguma moléstia que necessite de cura, a obrigação do profissional, neste caso, em nada se distingue da atuação do médico, cuja obrigação é de meio, uma vez que, nestes casos, não dispõe eles de controle sobre o resultado final, dadas a imprevisibilidade das consequências impostas pela natureza da doença. E esse é exatamente o caso dos autos. Então, segundo se extrai dos documentos juntados nesse processo, a paciente não procurou o cirurgião em busca de um tratamento estético, mas foi acometida por um ameloblastoma, mal que, segundo o laudo, causa destruição do osso. Neste caso, portanto, a obrigação do cirurgião é de realizar todos os procedimentos que estão no seu alcance, segundo a literatura especializada, em princípio, para a solução do problema, obrigação de meio. Nestas hipóteses, não está o profissional em condições de garantir a cura, ou seja, a obrigação de resultado. Essa distinção, obrigação de meio e obrigação de resultado, basicamente, então, trocando aqui, resumindo o que foi lido, nós vamos estar diante de uma obrigação de resultado quando o cirurgião dentista ele tem capacidade de determinar o resultado daquele tratamento. A jurisprudência ela já há muito reconhece, no campo da medicina, que os tratamentos estéticos levados a efeito pelos cirurgiões plásticos, evidentemente, são tratamentos que têm a obrigação de resultado. Portanto, se aquele resultado não for atingido, o paciente ele pode, sim, buscar a reparação por aquele dano ali ocasionado. Diferentemente de uma obrigação de meio. Então, no campo da odontologia, nós vamos identificar, à luz de alguns julgados, alguns tratamentos ou algumas especialidades que naturalmente vão se aproximar de uma obrigação de resultado e, em contrapartida, nós vamos ver outras especialidades que já se aproximam de uma obrigação de meio. Essa é uma distinção que, como eu disse, é uma distinção antiga, que ainda tem uma certa relevância
e nós vamos ver essa relevância mais adiante. Esse aqui é um julgado de 2016, é um julgado, não é tão recente assim, mas ele vai nos apontar justamente o seguinte, que diferentemente da responsabilidade médica, que costumeiramente é de meio e não de resultado, a do dentista será, na maioria dos casos, de fim, ou seja, de resultado. Ou seja, compromete-se a entrega de um resultado legitimamente esperado. Nesse sentido, é o entendimento do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, que diz o seguinte: convém, entretanto, ressaltar que, se em relação aos médicos a regra é a obrigação de meio, no que respeita aos dentistas, a regra é a obrigação de resultado. E assim é porque os processos de tratamento dentário são mais regulares, específicos e os problemas menos complexos. A obturação de uma cárie, o tratamento de canal, a extração de um dente, embora exijam técnica específica, permitem assegurar a obtenção do resultado esperado. Essa é a posição desse ilustre doutrinador, jurista, magistrado já aposentado, doutor Sérgio Cavalieri Filho. Ele nessa obra, chamada Programa de Responsabilidade Civil, que é uma obra clássica já do direito, ele aponta, ele entende que a obrigação, que na relação jurídica, né, dos dentistas, a regra é a obrigação de resultado. Nós vamos ver que a jurisprudência ela não necessariamente vai entender dessa forma. Ok? Mas essa é a opinião dele. Nesse caso específico, tá, nós estamos diante de uma insatisfação por parte da paciente por conta de uma falha na prestação de um serviço dentário. Aqui não fica muito claro, mas trata-se de um problema na prótese móvel. E, na primeira instância, havia sido julgado improcedente todos os pedidos, ou seja, não se apurou ali a culpa do cirurgião dentista, mas, na segunda instância, como a desembargadora Mariana Fux entendeu que a obrigação do cirurgião dentista era uma obrigação de resultado, ela entendeu que deveria haver ali a inversão do ônus da prova, e nós vamos falar um pouco disso mais adiante, e, portanto, ela entendeu, sim, que haveria ali uma conduta culposa por parte do cirurgião dentista. Mas, apesar de ela ter entendido dessa forma, ela só condenou aqui o cirurgião dentista a ressarcir, a restituir o valor de R$ 250 à paciente. Ela não condenou ao dano moral. Ela entendeu que o dano moral, nesse caso, não existia, porque se tratava de um mero aborrecimento, em princípio. Ainda dentro desse conceito de distinção de obrigação de resultado e obrigação de meio, nesse caso, também julgado em maio de 2018, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tá? Houve um erro médico, cirurgia estética e funcional. Ficou claro o seguinte: a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as profissões e especialidades ligadas às intervenções eminentemente estéticas atrelam-se à obrigação de resultado, e, nesse contexto, encontram-se os médicos, cirurgiões plásticos e os dentistas. Em se tratando de obrigação de resultado, a responsabilidade do profissional é presumida. Esse é o ponto. Nós vamos ver mais adiante que a distinção entre obrigação de meio e resultado, ela só se justifica quando nós vamos estudar justamente a distribuição do ônus da prova, de quem, numa ação judicial, deve provar o quê. À luz desse julgado, a gente já chega à conclusão que, na obrigação de resultado, o dentista ele já parte de uma presunção de que ele é o responsável, de que a culpa ela é presumida.
E aí cabe ao profissional provar que não agiu de forma negligente, imperita ou imprudente. Mas nós vamos ver isso também um pouco mais adiante. E ainda dentro dessa distinção, né? Esse é um julgado da ministra Nancy Andrighi, é um julgado também já um pouco distante, de 2010. Ela está tratando aqui do erro médico, está tratando aqui de cirurgia plástica mesmo. E aqui diz o seguinte: os procedimentos cirúrgicos de fins meramente estéticos caracterizam a verdadeira obrigação de resultado, pois neles o cirurgião assume verdadeiro compromisso pelo efeito embelezador prometido. Nas obrigações de resultado, a responsabilidade do profissional da medicina permanece subjetiva. Não muda, né? O cirurgião dentista ou o médico, na hipótese de se tratar de uma obrigação de resultado, né, um tratamento estético, a responsabilidade dele continua sendo subjetiva. Ou seja, tem que provar, tem que ter o elemento culpa. Só que, na hipótese, nas obrigações só que aqui, cumpre ao médico, contudo, demonstrar que os eventos danosos decorreram de fatores externos e alheios à sua atuação durante a cirurgia. Ou seja, vai caber sempre ao profissional discutir e provar que não agiu mediante culpa. Se a obrigação ela é de meio, né, se eu faço uma obrigação, se eu vou, por exemplo, se você é cirurgião dentista, imagina uma hipótese de alguma intervenção cirúrgica dentro da especialidade de bucomaxilo. Aquele procedimento, muito provavelmente, ele é de meio, né? Ou seja, você não vai garantir ao paciente um resultado, até porque não é possível garantir um resultado. Você está fazendo uma intervenção cirúrgica. E, neste caso, a obrigação, portanto, é de meio. Se houver algum problema e o paciente resolver ajuizar uma ação contra você, ele vai ter que provar, minimamente, que você, cirurgião dentista, agiu com culpa através de uma conduta negligente, imprudente ou imperita. Ou seja, a iniciativa é do paciente. A obrigação é do paciente provar. Quando a obrigação ela é de resultado, e nós vamos ver que hoje, diante até da nova especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia, que é a harmonização orofacial, nós vamos ver que, notadamente, os procedimentos vinculados a essa especialidade, eles terão um cunho e uma regra de serem obrigações de resultado. Ou seja, aqueles tratamentos, eles terão um resultado bem definido. Você, como cirurgião dentista, que vai militar nesta área, você vai apontar que vou realizar esse procedimento e vai ficar assim. Ao controlar ou ter a expectativa do resultado, você se obriga a tal. E nisto que você se obriga, você atrai para você a responsabilidade com aquele resultado. E se tiver algum problema, e se o paciente manejar uma ação contra você por conta de algum tratamento nesse sentido, ele, paciente, apenas basta alegar que você agiu de forma negligente, imprudente ou imperita. Ele alega. Mas quem tem que provar que não agiu dessa forma é você. Ou seja, eu não sei se ficou claro, mas nós vamos ver nos julgados que a relevância aqui ela se dá estritamente por conta dessa distinção da distribuição do ônus, do dever de produzir provas durante um processo judicial. Eu gostaria até de chamar a atenção nesse julgado, até destaquei em vermelho, e não tem a ver exatamente, diretamente com o que nós estamos falando de obrigação de resultado e de meio, mas a ministra Nancy Andrighi ela chama a atenção para um ponto, que eu de antemão já gostaria de chamar a atenção, que nós vamos também falar um pouco mais adiante, que é o seguinte:
age com cautela e conforme os ditames da boa-fé objetiva, o médico que colhe a assinatura do paciente em termo de consentimento informado, de maneira a alertá-lo acerca de eventuais problemas que possam surgir durante o pós-operatório. Guardem isso com vocês. Você, cirurgião dentista, de forma mandatória, você precisa se documentar. Você precisa arquivar todos os seus prontuários, todos os seus termos de consentimento. Você precisa, até como nós vamos ver mais adiante também, você precisa arquivar, até dependendo, as gravações dos procedimentos que você ora faz. Isso tudo vai servir como meio de prova na hipótese de você vir a ser acionado judicialmente por algum paciente. Esse é um caso também de 2013, fala de facetas de porcelana, uma ação indenizatória movida pelo paciente, foi julgada procedente na primeira instância, e aqui diz o seguinte, que a obrigação assumida pelo profissional da área de saúde, como o cirurgião dentista, é de meio e não de resultado. Veja que é interessante, né? Aqui, o magistrado, diferentemente do doutor Sérgio Cavalieri, do doutrinador, ele entende que a obrigação do odontologista, né, ou do cirurgião dentista, ela é de meio, não de resultado. E o objeto da obrigação não é a cura do paciente, e sim o emprego do tratamento adequado de acordo com o estágio atual da ciência, de forma cuidadosa e consciente. Isso é claro. Você, como cirurgião dentista, você não pode prometer a cura, né? Por isso que a obrigação. Há procedimentos onde é claro que você não tem como prever o resultado. E daí, então, é uma obrigação de meio. Aí vem, contudo, no que tange aos procedimentos realizados pela parte autora, o caso dos autos diz respeito claramente à obrigação de resultado. É óbvio. Facetas de porcelana, obrigação de resultado. Porquanto o dentista se comprometeu na obtenção de determinado resultado, tendo em vista que a pretensão do paciente é melhorar seu aspecto estético. Então, via de regra, falou em estética, procedimentos que tenham um cunho estético, a obrigação ela será de resultado. Aqui, nesse caso, houve uma condenação por dano moral por R$10 mil. Tá? E detalhe, também isso é muito relevante, é o dever de informação. Veja que nesse julgado, o magistrado chama atenção, dizendo o seguinte, ainda que não demonstrada a falha no emprego da técnica adequada, ou seja, ao que parece, a técnica foi a melhor técnica, ela foi empregada de maneira adequada, mas, consta lá, evidenciado nos autos a falha no dever de informação acerca dos procedimentos necessários à colocação das facetas de porcelana, com consequências irreversíveis aos elementos dentários. Então, por conta da violação do dever de informação, esse cirurgião dentista ele foi condenado a pagar R$10 mil. Se ele tivesse provavelmente colhido um termo de consentimento informado e informado de forma adequada a sua paciente, provavelmente essa ação teria sido julgada improcedente. Ok? E aí, mais uma ação, essa aqui é uma ação recente, um julgado recente, um julgado de junho de 2019, onde aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o consumidor, um paciente também, entra com uma ação indenizatória, alegou erro em procedimento dentário, a responsabilidade óbvia do cirurgião dentista é subjetiva, tem que ser apurada a culpa. E aí ele diz, a atuação do dentista configura, em regra, obrigação de meio, e sua responsabilização submete-se às exigências contidas na regra de exceção do artigo 14, parágrafo 4º do CDC, sendo indispensável a demonstração de culpa ou dolo. O que nos interessa aqui é que esta magistrada, ela entendeu que a obrigação do dentista aqui ela é uma obrigação de meio. E aqui mostra que o laudo pericial que
concluiu não ter havido erro no procedimento empregado pela profissional. Então, se não houve erro, se não houve uma conduta culposa, se o profissional ele não agiu de forma negligente, nem imprudente ou nem imperita, não há que se falar em responsabilidade, em dever de indenizar. Tá? Então, aqui a sentença ela foi de improcedência na primeira instância e, na segunda instância, ela foi mantida. E aí vem aquilo que a gente já vem conversando, que era qual é exatamente a relevância nessa distinção. Por que ainda os julgados, ainda atuais, fazem essa distinção entre obrigação de meio, obrigação de resultado? E mais, nós vimos que há magistrados que entendem que, via de regra, os dentistas têm uma obrigação de resultado junto ao seu paciente. E vimos que, por outro lado, outros magistrados entendem que a obrigação do cirurgião dentista ela é uma obrigação de meio e não de resultado. Veja que nem nisso os magistrados conseguem se entender. Há, sim, uma divergência nesse ponto. Por isso que se analisa caso a caso, para se entender se naquela hipótese a obrigação ela era de meio ou se a obrigação ela era de resultado. Vamos aqui, então, entender efetivamente a relevância dessa distinção. Esse é um julgado de 2016, também fala de uma ação indenizatória. A parte autora ela narra, diz que contratou assistência odontológica da ré, necessitando tratamento de canal, e que, a despeito de ter cumprido com o pagamento, o tratamento não teria sido concluído. Então, a narrativa é essa. Ela diz que contratou o profissional, tinha que fazer um tratamento de canal, pagou, mas não concluiu o tratamento. Da análise dos documentos, observa-se que, inclusive da análise pericial, que o tratamento de canal convencionado, de fato, não foi integralmente realizado. Em contrapartida, a parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a autora tenha contribuído para a sua não conclusão. E aí nós vamos ver aqui já em amarelo, né, que é o que nos interessa, que se a obrigação é de resultado, a culpa do profissional dentista que deixou de atingir o objetivo ela é presumida, pois se obriga a alcançar um determinado fim, cuja não consecução importa em descumprimento do contrato. A gente já, enfim, vem já justamente apontando essa distinção ou essa relevância. Quando se tratar de uma obrigação de resultado, e aqui, ao que parece, tratou-se de uma obrigação de resultado, né, porque aqui, quando a prestação assumida pela dentista se limita à realização de simples procedimentos odontológicos em situações convencionais de seu ofício, como cárie ou canal, a obrigação passa a ser de resultado, pois dependem da própria habilidade do dentista e da boa qualidade do material usado. Então, neste caso, o magistrado entendeu que o tratamento de canal ele se aproxima ou ele é uma obrigação de resultado, e por ser uma obrigação de resultado, no curso da ação, já se parte da presunção de que o cirurgião dentista agiu culposamente. E aí vai caber, no curso do processo, discutir e provar, e você, cirurgião dentista, provar que não agiu de forma negligente, imprudente ou imperita. Então, veja que o ônus, né, o dever, passa a ser seu. Você que tem que tomar a iniciativa. Ao passo que, se a obrigação ela é de meio, a iniciativa é do paciente. É ele que tem que provar durante a ação judicial. Esse é um julgado de 2017, tá? Responsabilidade civil, ação indenizatória. Aqui já é cirurgia plástica. A gente andou pesquisando e realmente eu não encontrei ainda casos na segunda instância vinculados já à harmonização orofacial, aqui no Rio de Janeiro. Mas nós temos procedimentos estéticos, evidentemente, vinculados à medicina,
onde, por exemplo, nesse caso, em que foi feita uma blefaroplastia superior, inferior e lateral, o resultado foi insatisfatório. E aí, é óbvio que aqui a obrigação ela é de resultado. Se a obrigação é de resultado, a culpa já é presumida. Se a culpa já é presumida, já se parte da premissa de que, no caso aqui, o médico, o cirurgião plástico, ele agiu de forma imperita, ou de forma negligente, ou de forma imprudente. E vai caber a ele, cirurgião plástico, provar que não agiu dessa forma. Aqui, inclusive, a ação ela foi julgada procedente e o cirurgião plástico foi condenado. Nós temos aqui mais um caso, também de cirurgia estética, erro médico. Nós estamos falando aqui de... terceiro, nos casos de cirurgias plásticas, o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que a obrigação é de resultado e não de meio. Hipótese de responsabilidade subjetiva com culpa presumida. Então, praticamente, nós já podemos apontar que todos aqueles que caminharão no campo da harmonização orofacial, provavelmente a jurisprudência ela vai entender e vai reconhecer que a obrigação ali do cirurgião dentista é uma obrigação de resultado. Logo, repito, toda cautela será pouca no trato com o seu paciente. Ok? Isso aqui é um julgado também recente, desse mês, setembro de 2019, uma cirurgia plástica, alegação de uma deformidade na mama esquerda decorrente da cirurgia. A sentença foi de improcedência na primeira instância, ou seja, o cirurgião plástico ganhou a ação na primeira instância. Na segunda instância, manteve-se a improcedência, e aqui diz o seguinte: a obrigação do médico, cirurgião plástico, diferentemente da regra geral, é de resultado. Responsabilidade que, apesar de subjetiva, impõe uma inversão do ônus probatório, cabendo ao profissional, ao cirurgião plástico, demonstrar a inocorrência de negligência, imprudência ou imperícia na sua conduta. Ou seja, demonstrar que não houve culpa. Tá? O laudo aqui, pericial, foi conclusivo no sentido de que foram adotadas as técnicas descritas na literatura durante o procedimento a que se submeteu a paciente, tendo sido bem satisfatório o resultado cirúrgico estético, conforme fotos do pós-operatório imediato. Rotação da prótese que advém de seroma tardio, evidenciado mais de 2 anos após a cirurgia. Aqui a sentença foi mantida pela improcedência. Então, aqui é um resumo, meramente para fins de conhecimento, né? Ou seja, obrigação de meio não há inversão do ônus da prova e obrigação de resultado há a inversão. Na prática, o que nós temos que observar é: você, cirurgião dentista, sempre que estiver no polo passivo de uma ação judicial em que você está sendo ali acusado de um erro odontológico, né, ou seja, tendo como pano de fundo a responsabilidade civil, independentemente de se tratar de uma obrigação de meio, é de bom tom que você apresente todas as provas, todos os meios de prova, para fins de caracterizar que a sua conduta não foi uma conduta culposa, que o seu tratamento, que a sua boa prática, que a sua conduta, né, que a sua prática, ela foi uma boa prática, que você não agiu de forma negligente, que você não agiu de forma imprudente, que você não agiu de forma negligente. Enfim, não vai ficar esperando aqui essa distinção no curso do processo. Bom, aqui, então, nós temos as especialidades, né, onde, via de regra, você vai encontrar com maior incidência os magistrados reconhecendo obrigação de resultado e obrigação de meio. Então, obrigação de resultado, você vai ver mais na ortodontia, na harmonização orofacial, implantes, radiologia, próteses, e na obrigação de meio, bucomaxilo, endo e pério. Tá? Isso é mera curiosidade e não é nenhuma regra específica. Tá?
Isso aqui é empírico à luz do que se enxerga da jurisprudência. Agora, é óbvio que há uma área cinzenta, né? Se já era cinzento, fica ainda mais diante de novas tecnologias, da biotecnologia, que está aí às portas e que gradualmente vem tomando espaço nas cadeiras odontológicas. Então, por exemplo, utilização de células-tronco para tratamento odontológico envolvendo a reconstrução óssea das arcadas maxilares, isso, será que é uma obrigação de resultado? Será que é uma obrigação de meio? A gente entende que provavelmente isso se aproxima de uma obrigação de meio ainda. Você não tem como determinar um resultado. Assim como a produção de biodentes. Você ainda não tem como definir e determinar o resultado. Bom, nós vamos passar aqui por algumas excludentes da responsabilidade, porque, como nós vimos, a responsabilidade civil ela pode ser excluída diante da ausência de alguns dos seus elementos. Mas o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 14, lá no parágrafo 3º, ele vai dizer em que hipótese, ou em quais hipóteses, a responsabilidade ela pode ser excluída. Então, são duas aqui que ele vem trazendo. A primeira, que tendo prestado o serviço, ou seja, você, cirurgião dentista, prestou um serviço, não há o defeito. Ou seja, lembra do caso do siso e da fratura da mandíbula? O profissional, ele prestou um serviço, extraiu um siso, mas houve algum tipo de defeito naquele serviço? Não. A fratura da mandíbula, muito provavelmente, veio por culpa exclusiva da consumidora, que, aliás, é aqui o segundo, que é a outra excludente, uma culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, se o paciente, por exemplo, e nesse exemplo do siso, né, lembrando o exemplo do siso e da fratura da mandíbula, se ele não observa as suas prescrições do pós-operatório e vem, de alguma forma ou de outra, a gerar e ocasionar danos, então, aqueles danos, por mais ou por pior que eles sejam, eles não podem ser imputados ao cirurgião dentista, porque a culpa por eles é exclusiva do paciente. E aí nós vamos ver alguns outros casos, né? Aqui nós temos um caso julgado em maio de 2019, aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aqui está lá, prestação de serviços odontológicos, ou seja, ortodontia, alegação de erro do profissional, a sentença de primeiro grau não reconheceu o erro, tá? Julgou improcedente, e na segunda instância se manteve a improcedência, ou seja, o paciente não ganhou a ação. Porque, embora se trate de relação de consumo, a responsabilidade civil do dentista por eventual falha na prestação de serviço é subjetiva, como nós já vimos aqui exaustivamente. Exigindo o quê? A prova da culpa, nos termos do que prevê o artigo 14, parágrafo 4º. Laudo pericial que não apontou a alegada falha profissional, imputada ao dentista, inexistindo qualquer prova da má prestação do serviço, sendo certo ainda que o tratamento foi interrompido pela autora. Então, o laudo pericial, e como vocês podem ter observado, o laudo pericial ele é determinante em ações judiciais envolvendo erro odontológico. É a fase instrutória que merece maior destaque e importância por parte dos advogados. E é ali, com os assistentes técnicos, que vai ser apurado ou não a responsabilidade, a conduta culposa ou não do cirurgião dentista. Neste caso, o laudo não apontou nenhuma falha, ou seja, não houve nenhuma conduta culposa, e mais ainda, o tratamento foi interrompido pela autora. Ela deixou o tratamento no curso dele. Os tratamentos
ortodônticos, que realmente são tratamentos que têm um longo tempo de duração, não é raro acontecer justamente isso, do paciente ele abandonar o tratamento no meio do caminho. Se ele abandona o tratamento no meio do caminho, obviamente que não há que se falar aqui em dever de indenizar por parte do cirurgião dentista. Nós temos ainda aqui ausência de nexo causal. Um julgado também agora desse mês de setembro, 11 de setembro de 2019, numa relação de ação indenizatória por danos morais, a paciente alega falha na prestação de serviço, consubstanciado na interrupção do tratamento de canal sem a devida conclusão. Isso aqui é bem interessante, esse caso, porque ele vai mostrar o seguinte: prova dos autos que evidencia que o canal foi totalmente tratado, cujo término ocorreu em agosto de 2012. Ou seja, o tratamento terminou em agosto de 2012. Em dezembro de 2014, o bloco do canal caiu e apareceu uma cárie lá no dente. Isso em dezembro de 2014. E aí ficou óbvio que, em dezembro de 2014, passados mais de 2 anos, não havia como se caracterizar uma continuidade do tratamento do canal. Não faz sentido. E tanto não fazia sentido que a sentença de primeiro grau julgou improcedente e, na segunda instância, foi mantida a improcedência. Ou seja, a parte autora, o paciente, não comprovou que a ocorrência do nexo de causalidade ou de culpa do dentista. Veja, o tratamento foi finalizado em agosto de 2012, sem defeito nenhum, sem dano nenhum, nem nada. Aí a paciente, em dezembro de 2014, ela vem e alega: não, mas está aqui, o canal que eu fiz, está aqui, o bloco caiu e apareceu uma cárie. Você tratou desse dente há 2 anos e meio. Então, olha, o seu canal não ficou bom. O laudo pericial foi claro, dizendo que não há como você querer postergar e aumentar ou dar continuidade a esse tratamento. Então, a parte autora, evidentemente, ela não provou o fato constitutivo do direito dela e não houve o quê? O nexo de causalidade entre um dano que apareceu, o novo bloco que caiu, com a conduta culposa, com a suposta conduta culposa do cirurgião dentista. E aí há outra possibilidade também, tá? E volta e meia a gente observa isso sendo utilizado como argumento de defesa quando se trata de erro médico ou erro odontológico, que são as chamadas lesões ou lesão iatrogênica. Tá? E a lesão iatrogênica ela pode se dar basicamente em 3 modalidades, segundo esse autor, Irani Nová. Tá? Primeiro, as lesões elas são previsíveis. Então, o procedimento médico ele ocasiona, por sua natureza, determinadas sequelas no paciente, como no caso da mastectomia ou mesmo de uma amputação terapêutica. Então, a lesão iatrogênica é aquela que, de forma obrigatória, ela irá acontecer por conta do procedimento médico que vai se adotar. Então, tratando-se de medicina, a mastectomia ou mesmo a amputação terapêutica de algum membro faz parte do tratamento e, portanto, não pode ser considerado como um erro médico ou erro odontológico. O segundo tipo, a segunda modalidade de lesões ou de lesão iatrogênica são aquelas que são previsíveis, mas que você não espera, mas curialmente elas não são esperadas, decorrendo do risco natural existente em qualquer procedimento médico, como na hipótese de reações alérgicas a certos fármacos ou insumos
como contrastes radiológicos. Então, a segunda classe de lesão iatrogênica é esta. Você até imagina que pode acontecer, o resultado ele é previsível, mas você espera que não aconteça. E, por fim, a terceira são resultados que decorrem da forma do próprio modo da prestação do serviço médico. Tá? E aí nós vamos enxergar, num caso que foi utilizado no âmbito de uma defesa praticada por um profissional cirurgião dentista, em que ele vai alegar que houve uma lesão iatrogênica. Que é o seguinte, foi nesse julgado aqui em 2017, em maio de 2017, onde o paciente entra com uma ação alegando, postulando danos morais e danos materiais decorrentes de complicações sofridas após a prestação do serviço odontológico pelos réus. Foi julgado procedente o pedido, a clínica odontológica e o dentista foram condenados solidariamente ao pagamento à paciente de uma indenização de dano material de R$ 1.742 e de R$ 15.000 de dano moral. A responsabilidade objetiva da clínica estava clara, a subjetiva do profissional dentista também. E aí vem, não obstante a fratura de mandíbula poder ser caracterizada como lesão iatrogênica, ou seja, uma complicação resultante de tratamento médico odontológico, a prova técnica foi conclusiva no sentido de que a fratura da mandíbula da paciente decorreu do excesso de força empregado na remoção do dente, importando na retirada de estrutura óssea que fragilizou a mandíbula, sendo necessária a realização de cirurgia bucomaxilofacial com anestesia geral, fixação interna dos ossos e tratamento clínico por 6 meses, em perícia do profissional dentista. Vejam que foi o cirurgião dentista, né, tentou utilizar como argumento de defesa que a fratura na mandíbula que a fratura na mandíbula poderia ser considerada como uma lesão iatrogênica, porém o laudo pericial entendeu de forma diferente, dizendo que na realidade decorreu de uma imperícia, ou seja, falta de técnica por parte daquele profissional ao extrair um dente. Outros casos em que você vai excluir a responsabilidade do cirurgião dentista, né, onde você ou vai atribuir a culpa exclusiva da vítima, ou vai excluir o nexo de causalidade entre a ação e o dano, que seria, primeiro, o paciente não tomar a medicação ou não respeitar as doses e os horários determinados. Ou seja, se ele não respeita a prescrição, evidentemente, não há que se falar em dever de indenizar. Aqui, a culpa é exclusiva dele, paciente. Se o paciente, por exemplo, na hora que você faz a anamnese, ele omite informações que são essenciais para o tratamento, para o procedimento. Se ele omite informação, da mesma maneira, a culpa é exclusiva dele. Se ele oculta também que ele ingere bebida alcoólica, drogas ilícitas ou outros medicamentos, evidentemente, está no campo da culpa exclusiva dele. Agora, aqui passando bem rápido, tá? Nós vamos passar pelo tópico da prescrição, e a prescrição, ela apenas para deixar registrado que as ações indenizatórias elas poderão ser manejadas dentro de um prazo de 5 anos, a contar da ciência inequívoca da ocorrência do erro médico. Tá? Isso é muito importante. Muitas vezes, o cirurgião dentista ele tende a acreditar que, por exemplo, ele pode guardar a documentação do paciente por 5 anos. Mas, na verdade, não. Ele tem que guardar a documentação por um prazo bem maior. Justamente por quê? Porque a data, o termo inicial da contagem do prazo, não se dá da data da realização do procedimento, mas se dá da data em que, de fato, o paciente ele toma ciência de que o erro médico odontológico ele aconteceu. Isso é o que diz nos julgados. Esse é um julgado recente do Superior Tribunal de Justiça e que deixa claro que o entendimento adotado pela Corte é justamente
acerca da data em que ocorreu a ciência inequívoca da ocorrência do erro médico. Daí que inicia a contagem do prazo prescricional de 5 anos. O fundamento legal está lá no Código de Defesa do Consumidor, como nós já falamos, o Código de Defesa do Consumidor é ele que vai reger a relação jurídica entre cirurgião dentista e o paciente. Portanto, o prazo que está lá previsto é o de 5 anos, é o quinquenal, e lá também está bem claro, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Tá? Nós temos aqui mais um julgado que vai tratar justamente desse termo inicial. Esse caso até é um caso que ilustra bem, porque a paciente, trata-se de um erro médico, a paciente entrou com uma ação contra uma clínica oftalmológica, numa cirurgia de catarata, ela ficou cega do olho direito, só que ela só percebeu, ela só constatou, né, que a cegueira no olho direito era irreversível e era decorrente de um erro médico 2 anos após a cirurgia. Então, daí ficou muito claro que o prazo prescricional ele só teria o seu início a partir daquela data em que ela realmente toma ciência que a cegueira decorreu do procedimento médico anterior. Tá? E aí vem algumas dicas bem rápidas em relação à prevenção. Por exemplo, a importância de ter um contrato escrito. Como nós aqui já vimos, tem alguns julgados onde o próprio juízo, o próprio desembargador ou o próprio ministro, como foi o caso da ministra Nancy Andrighi, do STJ, ela vai chamar a atenção justamente e reforçar a importância de que o cirurgião dentista ou o médico ele tenha um contrato escrito com o seu paciente. Na verdade, o contrato de prestação de serviço é apenas dos documentos que compõem a gama de documentos que você, cirurgião dentista, precisa, de forma obrigatória, guardar consigo. O contrato escrito é dos elementos. Nós temos ainda outros, tanto a anamnese, como o termo de consentimento informado, o prontuário, tudo isso você obrigatoriamente tem que registrar. E vou até além. Na realidade, nós vamos observar mais também um pouco como de grande relevo e de grande destaque, tá? Que, além de você ter por escrito, é importante também que você, de uma forma ou de outra, vamos colocar aqui onde estava, aqui. Então, nesse julgado, voltando a falar do contrato escrito, esse julgado de 2016, a autora alega a negligência do réu no tratamento odontológico, a sentença ela julgou improcedente o pedido do paciente, ele então entra com recurso, sustentando que houve falha na prestação de serviço. A relatora, né, a juíza, entendeu que não houve falha nenhuma ao ler o laudo pericial, e ao contrário, diz lá, o autor apelante, né, no caso o paciente, estava ciente das condições contratuais e tinha ciência de que vários procedimentos não estavam incluídos no plano de tratamento contratado, tendo o autor arcado com o pagamento do plano de menor valor. Ou seja, havia um contrato escrito, havia delimitação daquilo que era o objeto daquela relação contratual. Nós temos também a possibilidade, e esse julgado é bem interessante, que ele também é de julho de 2019, ele é muito recente, e durante uma ação judicial, na primeira instância, o juiz ele indeferiu a juntada da mídia contendo a filmagem do procedimento, de um procedimento cirúrgico de implante dentário. E aí o cirurgião dentista ele entra com recurso, e acertadamente ele assim o faz, para que o juiz de primeiro grau ele aceitasse sim aquela mídia, né, aquela gravação,
porque aquilo ali é um meio de prova fundamental para apurar se houve ou não a culpa no procedimento cirúrgico relacionado a implante. Dever de informação. Esse é, eu acho que, um dos principais, se não o principal dever que você, cirurgião dentista, tem junto ao seu paciente. Tá? Isso é fundamental. Esse dever de informação ele está previsto tanto no Código de Defesa do Consumidor, ele está previsto também em normas internacionais. Realmente é fundamental que você informe tanto o diagnóstico, prognóstico, os tratamentos, preço, os riscos. Tudo isso tem que ser exaustivamente informado ao paciente, mas é exaustivamente informado. Nesse caso aqui, é um caso também recente, agora, de agosto de 2019, a paciente sentiu forte sensibilidade nos dentes e pequena abertura entre a gengiva e a prótese, dias após a realização do procedimento. O laudo pericial atestou que os procedimentos não foram adequados, especialmente relacionados à informação. A sentença foi de procedência, e aí as réis, no caso o cirurgião dentista e a clínica, entraram com recurso. Eu fiz questão de destacar a fundamentação. Olha o que o perito escreveu em relação às fichas, ao prontuário, enfim, do cirurgião dentista. As fichas clínicas apresentadas pelo réu não estão em conformidade com as recomendações do Conselho Federal de Odontologia e nem com as recomendações do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro. O réu negligenciou informações importantes nas descrições de todos os tratamentos empreendidos na cavidade bucal da autora. Não descreve materiais e métodos adequadamente e nem tampouco traz informações importantes ao caso. Não é descrito na ficha clínica, no primeiro atendimento realizado pelo réu, com data de 2 de maio de 2012, nenhuma informação relevante. São descritos apenas moldagem para a coroa total, elemento 42 e radiografia. Veja que, quando fala dever de informação, é para o consumidor e também junto à documentação que você vai guardar consigo para eventual questionamento futuro. Vide que, nesse caso, a documentação apresentada pelo próprio cirurgião dentista foi altamente criticada pelo perito. E veja, todos esses documentos, você, cirurgião dentista, você pode acessar o site do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, que lá você vai encontrar orientação e, principalmente, modelos de como preencher esses documentos. Então, enfim, está extremamente acessível a você a ter tais documentos e documentos com informações altamente relevantes e corretas. O termo de consentimento informado ele está previsto em norma internacional. Você vê, a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da Unesco, de 2005, lá no artigo 6º, já diz lá: qualquer intervenção médica de caráter preventivo, diagnóstico ou terapêutico só deve ser realizado com consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa em causa, com base em informação adequada. Ou seja, informação adequada. Não basta você informar o paciente. A qualidade da informação que você presta ao paciente é fundamental. Tá? Ele tem que entender exatamente o que está sendo ali colocado para ele, em termos de tratamento, diagnóstico, prognóstico, preço e etc. Evidentemente que tal obrigação está previsto na Constituição Federal, e aqui eu já vou avançar um pouco mais rápido, até por conta do tempo. Está previsto no Código de Defesa do Consumidor também, então isso está positivado em várias normas. Isso aqui é uma tese de doutorado da doutora Lívia Pitan, que diz o consentimento informado na assistência médica, uma análise jurídica orientada pela bioética. É uma tese muito interessante. Eu tive a oportunidade de ler alguns trechos e enfim, eu vou passar rapidamente até para que a gente possa avançar e caminhar para o final.
aqui é o site do CRO, onde você pode até baixar lá prontuário, baixar informações. Existe um material feito pelo Dr. Casimiro, que é fantástico, está à disposição de todos vocês. E já caminhando para o final, e aí para sair um pouco do erro odontológico, e para mostrar que o tema da responsabilidade civil é muito mais amplo do que especificamente o erro odontológico, nós vamos aqui apresentar, de forma muito rápida, 3 julgados onde a clínica odontológica ela respondeu por danos causados a terceiros. Então, o primeiro é um caso até bem interessante, assim, bem peculiar. Duas clínicas odontológicas litigando em juízo, onde uma delas alegou que a outra havia fixado nas suas dependências a palavra, uma notícia que havia saído no jornal, dizendo que ela, no caso a autora da ação, havia sido fiscalizada e interditada. E, portanto, a outra clínica, ela, por uma proximidade com o nome, ela fixou nas suas dependências uma cópia daquela notícia jornalística, dizendo que aquela outra clínica, o seu concorrente, havia sido interditado, e botou assim, atenção. E aí a clínica que havia sido interditada entra com uma ação judicial contra a clínica que havia colocado e fixado esse aviso. E evidentemente que, nesse caso aqui, a sentença, o juiz reconheceu que não havia dever de indenizar nenhum por parte da clínica que fixou na sua dependência uma notícia jornalística a respeito do seu concorrente. Na verdade, isso aqui era uma discussão, provavelmente, ali, um pano de fundo, uma discussão concorrencial. Né? Um outro caso que é relativamente comum, que a gente observa com uma certa frequência lá no CRO, é que nem sempre o responsável técnico ele está atualizado no CRO. Então, aqui é um caso de uma ação indenizatória movida por uma cirurgiã dentista, que viu o nome dela, é um caso, inclusive, julgado aqui no Rio de Janeiro, foi em 2014, e no caso, a clínica ela foi fiscalizada pelo CRO, o CRO imputou algumas infrações administrativas ao Código de Ética, no final, o CRO excluiu do processo ético aquela profissional, mas aquela profissional ela se viu obrigada a ter que contratar advogado para se defender, ela já não fazia mais parte do quadro da clínica, ela já não era mais empregada da clínica, e a clínica não teve a cautela de ir no CRO e alterar o responsável técnico. Isso a gente vê com uma certa frequência no CRO, e isso gerou o dever de indenizar, sim, a essa cirurgiã dentista, tanto o dano moral e um dano material relacionado aos honorários advocatícios que ela teve que custear para a defesa dela junto ao CRO. Tá? Então, tomem cuidado nesse sentido. Mudou por uma razão ou outra, o seu responsável técnico mudou, vá no conselho e altere. E um outro caso que também mostra claramente a responsabilidade civil de uma clínica é, por exemplo, nesse caso aqui, uma barra de ferro, uma placa de propaganda caiu em cima de uma pessoa. E, evidentemente, como qualquer estabelecimento comercial, há aqui o dever de indenizar, e a clínica ela foi condenada. Bom, como a gente pôde observar ao longo de toda essa palestra, o intuito aqui era, sim, passar de maneira muito breve e muito rápida por esse tema tão vasto, que é a responsabilidade civil do cirurgião dentista, mas tendo como pano de fundo a análise da jurisprudência, a análise de uma casuística recente. E espero que tenha sido de grande valia para todos vocês. Qualquer dúvida,
meu telefone está aqui, meu celular, meu e-mail. Eu estou no Conselho Regional de Odontologia, então qualquer dúvida que vocês tenham, fiquem certos que vai ser um prazer recebê-los lá no Conselho. Muito obrigado. Eu tenho o prazer, né, de agradecer ao meu colega, o Dr. Ricardo Peteretti, em nome do CRO, pela excelente aula e os esclarecimentos, e passar em suas mãos o certificado do curso.